Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil. E nesse bloco a gente vai continuar. A gente vai continuar com o nosso programa e iniciar um bate-papo sensacional, porque tá rindo muito aqui no bloco no intervalo. E a gente vai falar sobre um assunto muito interessante para você que talvez aí está em busca de um emprego, só que você passou aí de uma faixa que é considerada pela sociedade, que é uma faixa etária alta. Será que depois que a pessoa passa dos 40 é difícil ela se recolocar no mercado? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto para levar toda a informação possível para você de casa, né, Carla? É verdade. E de repente você se pergunta, o que eu posso fazer para poder mudar isso, não é? Porque a gente escuta muito falar que acima dos 40 anos é realmente difícil voltar ao mercado de trabalho. De repente você foi mandado embora de alguma empresa e fala, meu Deus, e agora? Já tem um ano aí que eu estou procurando e nada. Sempre arruma aquela desculpa. Depois a gente entra em contato, tá bom? Se tudo der certo. E você fica ali, ó, esperando esse contato vir e nada, né? E aí, meu povo, o que você pode fazer? Pensando nisso, o nosso programa vai ajudar você nesse exato momento, né? Teremos aqui agora um especialista, ele que é consultor em gestão. Pela primeira vez aqui no nosso programa, eu quero que vocês recebam Antônio Batista. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado. Ótimo. Como estamos? Fique à vontade. Muito bom. É um desafio e tanto, né? De fato, existe um certo problema em certas faixas de idade, né, para que a gente consiga se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Tanto assim que em alguns países existem até leis que tentam incluir pessoas que têm, 40 anos, 50, 60. Né? A França teve uma lei nesse sentido. Né? Então, esse desafio maior, ele se dá por um preconceito. Alguns empregadores ou recrutadores, enfim, tendem a achar que o profissional que tem uma idade um pouco mais avançada, um pouco mais maduro, seria um profissional viciado, né? Vem com vícios do mercado. Difícil de moldar a forma daquela empresa. Exatamente. Então, tem essa coisa de como é que eu vou moldar a cultura da empresa, a realidade da empresa. Né? De fato, existe esse tipo de visão. Porém, como driblar isso? Né? Já que ontem houve aí um jogo... Já que ontem houve um jogo aí marcante, então vamos aproveitar e falar de futebol. Você ficou feliz com o resultado do jogo? Bom, voltemos ao foco. Voltemos ao foco. Mas 5x0 foi... 5x0. Mas, assim, o que acontece? Semelhante ao que ocorre no futebol, vamos aproveitar esse gancho, né? Como é que eu faço para demonstrar se eu tenho, por exemplo, 45 anos de idade? Como é que eu faço para demonstrar que eu tenho condições de ocupar uma vaga que às vezes até era ocupada por alguém mais jovem? Né? Isso se dá sobretudo quando eu consigo quebrar as resistências, os questionamentos da empresa contratante. Né? Então, um primeiro aspecto é o próprio currículo. Né? Então, veja, muitas pessoas quando falam desse assunto, falam de alguém que já foi para a entrevista. Mas, muitas vezes, pelo currículo, pela idade que se vê, você nem é chamado para a entrevista. Tanto assim que, no Brasil, isso já está começando a acontecer, eu havia mencionado, em alguns países existe o chamado currículo cego, ou currículo anônimo, em que detalhes como idade, gênero, estado civil, o nome, eles são omitidos. No Brasil, inclusive, isso é uma tendência, já tem algumas empresas que fazem isso, tá? Algumas grandes empresas, sobretudo multinacionais, elas vêm adotando esse tipo, né, de seleção chamada seleções cegas. Né? Porém, quando eu não tenho acesso a uma empresa com essa visão, o que eu faço? Então, elabora-se o currículo com foco naquilo que você tem de maior realização. Então, às vezes, a cidadã ficou, 20 anos numa empresa. Ele coloca 20 anos de experiência na empresa tal. Mas isso não diz tanta coisa. Né? Então, mantenha o foco naquilo que foi mais interessante. Por exemplo, alguma premiação. Né? Os momentos em que esse alguém participou de algum programa especial na empresa, implantou ou ajudou a implantar, né, um novo tipo de programa, de processo de trabalho, de produto. Por quê? Poxa, se eu tenho 20 anos de empresa e apenas destaco isso, né,
o que é que eu trago de Muito informação? vago, né? Muito vago, O que é que eu trago de informação mais válida para o recrutador, para aquele que está me entrevistando? Né? Outra coisa, quando você participa de processos de implantação, né, de alteração de sistema, ou de implantação de novas rotinas, novos processos de trabalho, querendo ou não, você está sinalizando um dos maiores questionamentos, né, que são apresentados. Qual é? De que aquela pessoa de uma idade um pouco mais avançada seria mais engessada, não seria tão flexível, né? Então, eu estou mostrando que, não, eu sou flexível sim, eu participo, né, de ações diferentes, inovadoras na empresa. Esse é um detalhe importante, para não passar também aquela ideia de uma pessoa acomodada. Né? Um outro aspecto, esse essencial, né, especialmente para quem está com um tempo mais disponível, né? Cursos, eventos, né? Fundamental. Por quê? Se eu vou analisar o seu currículo e vejo lá que você está, sei lá, há um ano, né? Mencionaste bem, há um ano fora do mercado. Tá, mas nesse um ano o que você fez? Não há tanto problema, a gente sabe, né? A gente entende que as pessoas podem ficar um tempo, às vezes até maior, mais que um ano, né? Fora do mercado, seja por dificuldades da economia, ou até por outras razões. Um aspecto interessante tem sido a maternidade. Para a mulher, muitas vezes ocorre esse fator complicador. O que deveria ser um elemento interessante a ser celebrado, muitas vezes se torna um obstáculo. Então, peraí, mas poxa, se eu estou em casa, estou cuidando do filho, ou por outras razões, dá uma olhada, a internet está aí com tantas opções, muitas opções que você consegue fazer, cursos interessantes, cursos de instituições técnicas, universidades, instituições governamentais, não governamentais, até instituições privadas. Né? Muitos desses cursos são gratuitos. Então, para quem consegue, você consegue fazer isso em casa. Né? E há muitas opções, Algumas instituições oferecem dezenas, centenas, até milhares de cursos ou de eventos. Eventos online também é uma tendência que a gente sabe que vem ocorrendo. Né? Então, esses são alguns caminhos que você, de cara, já consegue emplacar para ser convidado ou convidada para uma entrevista. E na entrevista? Esse que é o grande segredo, né? Chegou lá, conseguiu. Então, veja que o nosso foco no primeiro momento é como é que eu causo essa minha chegada até a entrevista. Né? E na entrevista? Bom, antes, só uma coisa. Aquela prática do currículo em papel, né, vem sendo cada vez menos utilizada. Sim. Então, fundamental procurar sites que anunciem vagas. Muitos desses sites são gratuitos. Na verdade, uma minoria vem a cobrar para você registrar, cadastrar um currículo. Algumas redes sociais oferecem acesso a vagas gratuitamente. Sim. Você pode cadastrar seu currículo, sondar, fazer contato com o recrutador, tudo dentro daquela rede social. Um abraço, LinkedIn. Não só o LinkedIn, Facebook também tem. Facebook aí dá a dica, né? Seja no computador, né, de mesa, ou seja no próprio celular, você vai lá naquela aba esquerda, tem lá mais, abaixo das opções, lá no finalzinho tem mais. Quando você clica ali, tem uma malinha, assim, marronzinha, bonitinha, emprego. Ali você pode sondar vagas, você pode pesquisar vagas, você pode fazer filtros. Legal. Vaga por idade, vaga por região, distância de casa, né? Uma vaga até 100 km de casa, até 50, até 30. Né? Vaga por cidade, por cargo. Né? Enfim, você tem vários filtros que você pode aplicar. E ali, dependendo da situação, você pode ser convidado, convidada a preencher já alguns dados, né? Um mini currículo. Em alguns casos, você já tem condições de fazer o contato ali mesmo, dentro do Facebook, com o empregador. Que legal. Que bacana. Então, tudo isso é fundamental e, de novo, gratuito. Né? Detalhe importantíssimo, antes da gente chegar na questão da entrevista, eu estou frisando muito isso porque, cá entre nós, o real problema, a real dificuldade não é na entrevista. A real dificuldade é chegar lá. Porque na entrevista, querendo ou não, você tem a oportunidade de olhar nos olhos do recrutador. Sim. E conversar com ele. Mas muitas vezes as pessoas não chegam ali. Então, uma última dica sobre isso seria, além de existirem sites para vagas que são gratuitos e que permitem você fazer buscas por idade, então, peraí, deixa eu ver quais são as vagas para pessoas acima de 40 anos, acima de 50 anos, acima de 60 anos. Alguns sites têm filtros para isso.
Além disso, existem sites que são específicos para esse grupo. Hoje existem sites, muitos deles gratuitos, que destinam vagas exclusivamente, especificamente para pessoas de uma faixa de idade determinada. Né? Então você tem ali 40 anos, 45 anos, 60 anos, até mais. Né? Então há sites para isso. Aqui entre nós, dá aquela gulgada lá, você vai achar assim, tá? Mas de pegar o currículo de papel e sair na rua igual o pessoal fazia antigamente, está ficando um pouco defasado, dependendo da empresa, dependendo Sim, sem dúvida. Na verdade, a tendência cada vez maior é o digital. Você pode, eventualmente, pegar o currículo em papel e levar a alguns lugares. Claro, tem situações em que isso ainda funciona. Mas, de novo, a grande tendência é o digital. Primeiro, de novo, você tem sites que são específicos para esse público. Isso já facilita muito. Outra, para aquelas pessoas que estão, mesmo estando em casa, né, mas é a dona de casa, é o pai de família, às vezes você está muito ocupado, muito ocupada. Então, nem sempre você tem essa condição de sair distribuindo currículos. Né? Então, a internet vem facilitar. Como eu falei, poxa, você tem um LinkedIn, que é uma rede social, é a maior rede social profissional do mundo. O foco do LinkedIn é trabalho, emprego, negócios, carreira. Então, e você tem aí milhões de usuários espalhados pelo planeta inteiro. O Brasil é um dos maiores usuários do LinkedIn. Eu mesmo já fiz parcerias em negócios, enfim, através do LinkedIn. O Facebook, com a ferramenta de empregos ali, tanto para se buscar vaga quanto para se cadastrar currículo. Né? Então, tudo isso você está no universo digital. E você pode fazer da sua casa ou no celular, na sua mão. Né? Uma vez que você superou essa barreira, e aí muito bem observado, né, da entrega do currículo, seja impresso ou digital, e na entrevista? Né? Tem muito a ver com aquilo que mencionamos. Destacar os pontos positivos. Né? Porque, veja, muitas vezes o empregador, infelizmente, ele terá essa visão. Não é tão interessante. Mas por que essas pessoas acham que não seria tão interessante contratar alguém com uma idade um pouco mais avançada? Né? Tá, seria porque essas pessoas são menos flexíveis. Então, como é que eu, que tenho, sei lá, 50 anos, como é que eu demonstro para quem me entrevista que eu sou uma pessoa flexível? Que eu não tenho tantos vícios, ou não tenho vícios do mercado? Como é que eu demonstro isso? Quando eu começo a destacar os aspectos positivos da minha carreira, não só pela experiência em si, a experiência ela pode ser sinônimo, às vezes, também de acomodação. Então, sobretudo quando temos recrutadores muito jovens, e isso acontece, né? Veja, aquela cultura que a gente tinha há algum tempo, fulano entrou na empresa tal, ficou 20, 30 anos e se aposentou. Hoje isso é cada vez mais raro. Né? Há pesquisas que apontam 18 meses como um prazo médio de permanência dos jovens, principalmente, entre um emprego e outro. E isso é visto de uma maneira muito natural, isso pode ser interessante. Né? Por quê? Porque você tem aprendizados diferentes, você tem culturas empresariais diferentes, né? Você tem experiências diferentes. Né? Isso é valorizado, repito, especialmente em empresas mais jovens ou entre recrutadores mais jovens. Então, demonstrar flexibilidade é essencial. De novo, focar nos aspectos positivos, observar aqueles feitos ao longo da carreira. Poxa, eu fui reconhecido em um dado momento, eu fui premiada em um dado momento, né? Eu participei de um determinado programa, de uma determinada ação, de uma inovação, de uma implantação de algo. Tudo isso conta muito, conta bastante. Às vezes, cá entre nós, às vezes isso conta muito mais do que qualquer outro aspecto. Até trabalhos sociais também dizem que conta, né? Fundamental. Trabalhos sociais e isso fundamental. Funciona muito. Né? Fundamental. Só uma coisa, voluntariado, né, de forma mais ampla, muito bem observado, é mais um caminho que pode ser pensado para aquelas pessoas que estejam, de repente, com um pouco mais de tempo disponível. Né? Poxa, mas eu tenho dificuldade de arranjar um emprego. Se conseguir uma ação de voluntariado e ou participar de cursos, eventos, como eu falei, isso pode ser muito interessante. Né? Tanto por mostrar o seu valor social, né? Quanto por permitir que você esteja em networking, você está se relacionando com pessoas que podem ser de um mercado que você gostaria, né? Você está se atualizando, esse é um aspecto fundamental. No caso do voluntariado, está fazendo a diferença. Né? E isso
em algumas empresas, isso é um fator, inclusive, de desempate. Então, se eu tenho 2 currículos muito parecidos, às vezes os dois estudaram até na mesma faculdade, os 2 candidatos. Tem uma trajetória, uma idade muito semelhante, mas um deles fez ou faz atividades voluntárias, o outro não. Esse é um fator de desempate em muitas empresas. Aí, o pulo do gato para vocês que estão nos assistindo. Tem solução para você, viu? Com certeza. Tem sim, tem Antônia, sim. a gente quer agradecer muito a sua presença. A gente passou voando aqui o bloco muito rápido, mas a gente vai pedir que você volte outras vezes no programa para falar sobre outros assuntos também. Obrigado por nos ajudar aqui nessa questão. E vou pedir para você deixar aí seus contatos, redes sociais, e como é que essa pessoa que está nos assistindo faz aí para entrar em contato com você. Fica à vontade. Sim. Vamos lá. Nossos contatos estão aqui à disposição, redes sociais, telefones. Sem dúvida, podemos ajudar, podemos retirar dúvidas, podemos fazer contatos e auxiliar, né, nessa busca. A gente sabe que não é simples, além de toda a situação econômica do país, mas, sim, tem solução. E juntos a gente vai achar caminho para isso. E eu agradeço demais a vocês pelo espaço e a você que nos assiste. Obrigado, o prazer foi todo nosso e até a próxima. Com certeza, muito bom. Carla Ribeiro. Vamos para o intervalo e no próximo bloco você continua aqui com a gente que tem muito mais. Não sai daí que a gente volta já já.